A gente sempre começa com isso que são os maiores desafios da indústria automotiva, né, a nível mundial, que é a questão dos congestionamento, a questão ambiental, né, do aquecimento global, as questões energéticas e também, com muita relevância, a questão de acidentes do trânsito. E como esse é um problema a nível global também, a nossa marca, ela tem como objetivo, né, eliminar tudo isso. Então, os dois objetivos principais que nós temos estão atados aí com relação à questão de zero emissões e de zero fatalidades no trânsito. E a gente tem esses três pilares aqui, né? A Nissan Intelligent Driving é como nós estamos dirigindo os carros, o Intelligent Integration, que seria mais a parte de conectividade, e também a parte do powertrain, né, a Nissan Intelligent Power. Eu sei que a gente tem escutado muita gente tem falado sobre a questão de eletrificação, mas nós estamos empurrando isso com muita força, principalmente porque a gente já tem o produto aqui no Brasil, e é por isso que a gente está aqui hoje, para mostrar quais são os passos, o que a gente já fez, e o que nós estamos fazendo já e o que a gente vai fazer no futuro. Então, o foco hoje é a questão da eletrificação. Só que a história da Nissan, da parte de eletrificação, ela não começou em 2019, né? Faz muitos anos, 74, 75 anos, que a Nissan vem desenvolvendo esses produtos elétricos. O primeiro deles que apareceu aí, vocês podem ver nessa linha do tempo, foi em 1947, com o Tama, lá no Japão. E 1947, logo pós-guerra, obviamente, a escassez de petróleo e tudo mais, estavam buscando novas alternativas de mobilidade, e aí surgiu o veículo Tama, o Nissan Tama, em 1947, que foi o primeiro veículo a ser produzido lá no Japão com a motorização elétrica. Depois tivemos vários carros que foram desenvolvidos até a gente chegar aqui em 2010, onde foi lançada a primeira geração do Leaf. É um veículo, foi o primeiro veículo 100% elétrico a ser produzido em alta escala e vendido, chegou a ser um dos ícones aí, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. No Japão também é um carro extremamente, foi da vanguarda dos veículos elétricos lá no Japão. Eu acho que vocês conhecem um pouco dessa história também. Em 2013, o interessante aí foi a NV200. A NV200 é uma van de carga, né? Hoje a NV200 também, nós temos vários táxis funcionando lá, a gente chama de táxi de Nova York, só que não são elétricos, mas essa foi a primeira van elétrica produzida pela Nissan lá na Espanha. E em 2017 a gente teve a segunda geração do Leaf, essa geração que nós estamos comercializando hoje aqui no Brasil. No próximo slide a gente vê a história dos veículos elétricos aqui no Brasil. A gente não começou em 2019, quando a gente fez um lançamento. A gente já começou lá em 2012, 2013, com um programa que a gente fez de um projeto com os táxis elétricos na cidade de São Paulo e na cidade do Rio de Janeiro. Por que a gente escolheu os táxis? Obviamente que a gente precisava ter uma rodagem desses veículos bastante alta, então os veículos como táxi, eles rodam bastante, foi aí que a gente colocou o veículo para rodar e mostrar os resultados para a nossa engenharia do Japão e fazendo algumas correções se necessário. Em 2016, durante os Jogos Olímpicos, ele transportou os nossos atletas. 2017, no Salão de Tóquio, a gente já começou a anunciar que esse veículo seria comercializado aqui no Brasil. E em 2018, no Salão do Automóvel, em São Paulo, a gente já mostrou esse veículo e que a gente estaria fazendo uma pré-venda desse veículo já com o lançamento previsto para 2019, que foi o que aconteceu no dia 18 de julho de 2019. A gente fez um lançamento simultâneo para o Brasil, Argentina, Chile e também para a Colômbia. Aí, essa é a história que a gente tem do Leaf aqui no Brasil. Óbvio que a gente não consegue fazer isso sozinho, nós estamos sempre procurando parcerias, porque a gente tem que dar uma olhada no ciclo total de vida desse produto. Então, a gente está formando, já tem algumas parcerias bastante fortes aqui no Brasil, e estamos formando outras parcerias que em breve vocês também vão saber delas. Uma delas aqui, a primeira, né, porque a questão da bateria é um dos pontos que a gente tem como para trabalhar nesse veículo. A bateria, depois de ser utilizada no veículo, ela ainda tem uma vida bastante longa, então a gente está chamando aí do Second Life da bateria. E nesse convênio com a Universidade de Santa Catarina, a gente já tem estudos bastante avançados, a gente já tem
um poste elétrico que a gente pode utilizar em iluminação pública, em iluminação de estacionamentos e tudo mais, a gente já está dando a segunda vida dessa bateria, já está desenvolvida. Depois a gente fechou com a ANEEL na parte de infraestrutura, com wallbox, como que a gente vai fazer para aqueles clientes que desejam ter um wallbox dentro da casa, ela é que é a responsável por nos ajudar a fazer a instalação. A Itaipu Binacional, a nossa empresa de energia elétrica aqui, a nossa usina, estamos fazendo um convênio junto com eles estão fazendo o primeiro carregador bidirecional aqui no Brasil. A gente já tem lá fora, mas aqui no Brasil, a Itaipu que está nos ajudando a desenvolver, e isso é muito importante, porque hoje o carro é carregado, né? Nós recebemos a energia elétrica, mas também a gente pode direcionar e a gente pode utilizar o carro, por exemplo, para iluminar a casa, para iluminar parkings. Em alguns eventos no exterior, ele serve também como socorro, né, de unidade onde você não tem acesso à energia elétrica. Esse carro é perfeitamente viável para fornecer energia elétrica para casas, residências e tudo mais. Então, e aí temos a Unicamp e a IPEM, aí é um outro projeto que a gente tem aqui, muitos de vocês já sabem, né, que é a questão do veículo do COFC, que nós chamamos aqui, que é o carro movido a célula de combustível, vindo do etanol, algo brasileiro e desenvolvido aqui pela nossa engenharia aqui de Curitiba, e também no Japão, e agora também nos Estados Unidos, que se juntou esses 3 centros de desenvolvimento da Nissan para explorar a oportunidade do carro gerar energia elétrica a partir do etanol, que é extremamente importante não só para a Nissan, mas para o Brasil como país. E outras parcerias extremamente importantes, como a Movida, a gente precisa desmistificar a utilização do veículo elétrico, e nada melhor do que as pessoas dirigirem o veículo elétrico para conseguir desmistificar. É um uso extremamente simples, é tão simples quanto carregar o seu próprio telefone celular. Então, a gente está usando essa parceria junto com a Movida, e a gente agradece eles por confiar na nossa marca também. Como eles são uma das mais importantes locadoras aqui do Brasil, a gente está em parceria com eles para dar a possibilidade dos brasileiros de testarem esse veículo, de provarem e de desmistificar a utilização desse carro. Também acabamos de fechar um convênio aí com o VEC Itaú, na parte do car sharing, e isso também vai ajudar a transformar o veículo elétrico um produto muito mais conhecido para todos os brasileiros. Bom, é isso daí, tudo que a gente já vem fazendo, tem muito mais coisa que a gente vai fazer. O objetivo nosso aqui é trazer a expertise que a gente tem na mobilidade elétrica para todos os brasileiros. Então, a gente está muito feliz com isso. Obviamente que os desafios são bastante grandes, mas a gente conta com todo mundo, inclusive com a imprensa, com vocês, porque vocês são a forma em que os brasileiros também se educam a respeito das novas tecnologias. Então, a gente também agradece a vocês pela parceria que vocês têm tido e empurrar também o desenvolvimento do veículo elétrico aqui no Brasil. Isso que a gente já fez até agora. Agora eu gostaria de deixar vocês com o Thiago Castro, que é o head da operação de vendas e marketing para a Nissan aqui no Brasil, que ele vai explicar o que a gente já está fazendo, tá? E as ações que a gente vai fazer para melhorar o conhecimento e a disseminação do veículo elétrico aqui no Brasil para cumprir uma das nossas missões, que é o Zero Emission, ok? Thiago, muito obrigado. Prazer em tê-lo aqui conosco nesta tarde, hein? Um abraço. Obrigado, Ayrton. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês que estão aqui hoje, pelo seu tempo, pela sua intenção de entender mais sobre os nossos planos e também, como o Ayrton comentou, ajudar os brasileiros a se educarem sobre essa oportunidade ótima que temos aqui de eletrificar o país. Queria deixar o obrigado também ao Rogério e todo o time de comunicação da Nissan do Brasil que vem nos ajudando nesse processo de desmistificação do carro elétrico. Podemos ir para a próxima página. O Ayrton começou a falar um pouquinho sobre a primeira fase do nosso carro elétrico. Acho que todos vocês devem lembrar, em 2019, como o Ayrton disse, nós lançamos o Leaf no Brasil. E foi um momento de bastante, eu acho que bastante vontade, o time estava muito motivado, e também um momento onde a gente tinha que tomar cuidado. E eu digo tomar cuidado porque você precisa entender muito bem o mercado, quem são os clientes, como eles usam.
E apesar de a gente estar trabalhando com o carro elétrico desde 2012, com os projetos que o Ayrton comentou, como o carro elétrico no táxi no Rio de Janeiro, aqui era o momento de a gente realmente integrar com os clientes. Tá? E nós decidimos, nessa primeira fase, começar step by step. Então, na época, nós decidimos uma estratégia de cautela, onde a gente lançou o carro em 7 concessionárias do Brasil, em 5 estados mais o Distrito Federal. Vocês veem aqui Brasília, Florianópolis, Rio de Janeiro, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo, onde tínhamos 2 localidades. Nós podíamos contar nesse momento com toda aquela experiência que a Nissan tinha de 10 anos de vendas do carro elétrico mundo afora. Tínhamos milhares de carros vendidos no mundo afora, mas, de novo, no Brasil, era um momento de começar de forma simples, sem pressa, entendendo muito bem o cliente. Eu sempre falo para o time que o principal não é a venda, é quanto satisfeito o cliente está depois da venda. Esse, para a gente, era o essencial aqui. O Leaf vem sendo aqui, desde que a gente começou as vendas no país, vem sendo primeiro, uma fonte de muito aprendizado. Foram 2 anos aqui. Claro que o ano passado foi um ano de tumultuado, eu diria, na área principalmente de vendas, para um carro elétrico diferenciado, mas é um ano que a gente viu as vendas de carro 100% elétrico crescendo muito. E o que a gente vem sentindo? Que a gente está no caminho certo com este carro. E a gente tem muito potencial no Brasil para continuar crescendo. Nós fomos um dos veículos elétricos que mais vendeu no país, tá? O ano passado. E agora a gente tem a oportunidade de crescer mais. Imagina se a gente já foi um dos que mais vende com 7 concessionários apenas. O que a gente pode fazer nessa segunda fase? Então, pensando nisso, chegou o momento da gente discutir o que fazer e entrar nessa segunda fase do plano de eletrificação. Tá? Um plano que a gente está realmente olhando para a equação 360. E a gente sentiu que está na hora de realmente acelerar. Primeiro ponto, até se a gente der um zoom no slide, fica mais fácil para o time ver. Primeiro ponto é ampliar a rede de concessionários do Brasil. De novo, temos 7 localidades apenas, 5 estados. Todo brasileiro tem direito a ter acesso a este carro, porque ele é realmente maravilhoso. Então, a gente vai aumentando a nossa rede de concessionários até, eventualmente, chegar em 100% do Brasil. Nós vamos trabalhar na desmistificação do carro elétrico no país, como o Ayrton comentou, com parcerias, com o nosso time e, obviamente, com a ajuda de todos vocês também. As parcerias, ali embaixo no lado direito, são fundamentais, porque elas nos ajudam, sim, no conhecimento do carro e também no desenvolvimento de tecnologias que nos ajudarão. E, finalmente, a gente também tem que pensar na infraestrutura para carros elétricos. Então, como que nós podemos contribuir na hora de montar uma infraestrutura no Brasil? Tá? E vamos lá, para o próximo slide, a gente fala um pouquinho sobre a rede de concessionários. Essa daqui é um ponto-chave. Lembrando, temos 7 concessionários cobrindo basicamente o sul, o sudeste e o centro-oeste do Brasil. E ali foi o primeiro momento que a gente falou, pessoal, está na hora da gente entender o potencial no Brasil e se a gente consegue expandir para todas as regiões do Brasil. E é exatamente isso que a gente está planejando aqui. Nós temos realmente o orgulho de montar esse plano onde todas as regiões do Brasil estarão representadas. É uma mudança de estratégia, tá? Mas é uma mudança no momento onde a gente aprendeu muito como tratar o cliente, o que é necessário para que ele se satisfaça, e aí, com isso, estamos prontos para fazer essa expansão das concessionárias. Então, de novo, todas as concessionárias do Brasil, eu posso mostrar no próximo slide o nome das cidades, são um total de 34 cidades, e a gente acaba com isso cobrindo em estados, 15 estados, mais o Distrito Federal, 34 cidades, como eu falei, 40, estava certo, 44 concessionárias, e pensando na indústria, 55% da indústria do país. Agora, esse daqui, como eu disse, é só o começo, é o momento de expandir e agora dar a experiência para os clientes, oferecer essa oportunidade de dirigir o carro elétrico, preparar a estrutura, né, para os nossos concessionários atendê-los de forma correta e aí continuar o plano de expansão. Essa segunda fase é extremamente importante para nós,
porque a gente vai passar para outro nível de atendimento. Nós temos o Nissan Way Assistance. Esse programa dá 24 horas, 7 dias por semana, assistência para o Mercosul afora, pelos primeiros 2 anos do carro. Qualquer problema que o carro tenha, ele dá essa assistência, inclusive enviar guinchos e tudo mais. Ele tem cobertura, aí como eu falo embaixo, guincho para qualquer tipo de problema que tenhamos, inclusive traz chaveiro, deixa pessoas em hotéis e tudo mais. Mas o interessante do carro elétrico é esse outro serviço, onde caso o cliente tenha uma necessidade e acabe sua bateria um dia, que isso pode ocorrer, com bom planejamento não deveria, mas uma pessoa pode acabar numa situação dessa, nós temos também esse acesso. E nós temos também carros reservas para eventuais necessidades do carro. Nós entregaríamos o Kicks para os nossos clientes. Existem alguns outros programas que a gente anunciará numa próxima conversa, como, eu nem sei se eu posso falar, o Rogério de vez em quando fala que eu falo muito, mas a gente está planejando um programa concierge do Leaf, que é muito legal, e depois eu vou comentar com todos vocês. Mas Rogério, depois ele vai reclamar que eu já estou falando, dando spoiler aqui. Mas são vários fatores essenciais para que o cliente não só goste da compra, mas ele fique apaixonado pelo carro durante essa fase, nessa relação que o cliente tem com este carro, que, por sinal, serão de muitos, muitos anos, né? Só na bateria a gente dá 8 anos de garantia no carro. Nosso objetivo aqui é ser líder em eletrificação no país. Então, por isso, a gente vai continuar trabalhando mais parcerias, mais acordos de infraestrutura e também alguns programas essenciais para a satisfação do cliente.